Ezequiel 36, 26 a 28 diz: eu lhe darei um novo coração, colocarei em vocês um novo espírito, removerei o seu coração de pedra e lhe darei um coração de carne, porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam os meus decretos e tenham cuidado em obedecer os meus mandamentos. Vocês habitarão em Israel, a terra dos seus antepassados. Vocês serão meu povo e eu serei seu Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia tem cerca de 8.000 promessas. Dentre elas, promessas em todos os aspectos. Quais as principais, se é que pode dizer assim? Uma das que o crente vive muito conectado é a promessa de que Jesus vai voltar, e quando ele voltar buscará a sua igreja. Todavia, já no Antigo Testamento, Ezequiel era usado por Deus como profeta em cativeiro para profetizar ao povo, dizendo: eu lhe darei um novo coração. O Deus de Ezequiel, o Deus da igreja, estava usando a boca do profeta, dizendo que queria dar a eles uma nova terra, uma terra, queria dar a eles um novo momento, uma outra situação, ia tirá-los do cativeiro. Mas eu já aprendo de imediato, Alcione, que quando Deus promete ao povo cativeiro, primeiro do que tirar do cativeiro, ele diz: eu vou dar a vocês um novo coração. E quando você entende o que esse texto quer dizer de forma uniliteral, o texto nada mais, nada menos diz que para Deus mudar a sua situação, Ele primeiro tem que te dar um outro coração. Mas por quê? Porque do coração vem todas as fontes, seja para o bem, seja para o mal. Então eu já entendo de forma imediata que se Deus não der um novo coração, Ele não tira você e eu de algum cativeiro que nós estejamos. Talvez você diga: que é isso? Eu não estou cativo, eu não sou escravo de ninguém. Mas entenda, muitas vezes nós somos escravos, sim, e escravos sem perceber. Somos escravos das nossas vontades, somos escravos das nossas práticas, somos escravos dos nossos desejos, somos escravos dos nossos quereres. E por que não dizer em forma literal, forma humana, forma simplificada, nós somos escravos até da Coca-Cola? Imagine de outras coisas. Nós somos, muitas vezes sem perceber, quando servimos ao mundo, escravos. E quando a palavra escravo aqui, ela vem da forma original, ela quer dizer aquele que serve em todo o tempo, em todo o período, em todo o processo da sua vida. Quando a palavra aqui em Ezequiel quer dizer escravo, ela se refere àquelas pessoas que trabalhavam muito mal pela comida. Quanto mais se for salário, não existia salário, mas sim trabalho forçado, como há hoje na Coreia do Norte. Mas Deus promete uma mudança, uma diferença, uma atitude, uma postura. Mas primeiro Deus diz: eu quero mudar o coração de vocês. Se Deus não mudar o coração, nada acontece. Se Deus não mudar o coração, a vida é a mesma. Se Deus não mudar o coração, as circunstâncias vão continuar te perturbando, te massacrando, te perseguindo e te fazendo ser escravo. Eu já disse aqui que até hoje eu luto, porque se eu não lutar, eu fico escravo do meu temperamento e dou desculpa do meu temperamento. Eu digo: é porque eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito e comigo é assim, bateu o prego, envergou e está tudo certo. E eu vou ficar escravo do meu temperamento. Essa luta é o meu espinho na carne. Todavia, porém, há uma luta dentro de nós. A carne querendo escravizar-nos de alguma forma, e o Espírito querendo te dar e me dar um novo coração. Mas quais as características de quem tem um novo coração? O Jaciele, as características de quem tem um novo coração é aquele que sabe e entende que ele é filho de Deus, por isso aprendeu a perdoar. É filho de Deus, por isso aprendeu a amar. É filho de Deus, por
Por isso, quando é ofendido, não reage, mas age entregando a Deus o problema, a situação, a circunstância. Aquele que tem um novo coração não se prende às coisas mundanas, terrenas, aqui, deste mundo, mas pensa, como diz a Bíblia, nas coisas que são de cima. Mas, todavia, porém, a Bíblia diz: eu vou tirar o coração de pedra. Quantas vezes, quantos anos, quantas pessoas você conhece que tem o coração de pedra? Mas, pastor, como identificar quem tem o coração de pedra? Aquelas pessoas que são irreversíveis. Quais são elas? Aquelas que dizem assim: por causa da cultura, por causa da idade, por causa do tempo. Não, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, porque o meu jeito é esse, porque eu acredito assim e não quero pensar diferente, não acredito diferente. Esses corações são pedrificados. Quando o coração é de pedra, a primeira coisa que acontece, você perde a capacidade de ouvir a verdade da palavra. Precisa o Senhor trabalhar com um maçarico espiritual para quebrar esse coração, porque só coração de carne é flexível, só coração de carne é moldável, só coração de carne deseja ouvir a palavra de Deus. O coração de pedra diz: não, eu não preciso, eu não vou, eu não quero, não dá para mim, eu não desejo conhecer a Bíblia, eu aprendi com meus tataravós, bisavós e avós assim, e não muito. Mas esta noite você pode estar pensando: meu Deus, então para essas pessoas não tem mais jeito? Não, Senhor, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o Espírito de Deus, Ele quer trabalhar tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne. Talvez o meu coração seja de carne, mas em algumas regiões seja de pedra. Como assim? Eu não entendi. Eu consigo tomar uma atitude de perdoar, mas ainda tem um pedacinho de pedra no coração. Aí quando é que a gente entende que tem um pedacinho de pedra ainda no coração? Eu perdoei, irmão Cícero, mas eu não esqueci, não. Estou lembrado do dia 5 de agosto de 2024, que ele me falou isso, assim. Está guardadinho aqui. Eu perdoei, mas ainda resta pedra por aí. Mas Jeová trabalha arrancando essa pedra. Mas entenda bem, mas Deus promete a Ezequiel o seguinte, através da boca de Ezequiel ao povo, o seguinte: ei, eu removerei o coração de pedra e lhe darei o coração de carne, porei dentro de vocês o meu espírito. E quando ele falava aí em espírito, ele já falava do tempo de Pentecoste, porque já falava do Espírito Santo. Ele diz: olha, vocês vão ser um povo escolhido meu, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito de autoridade. Como assim, pastor? Não estou entendendo, vou explicar. O Espírito Santo, ele vai entrar em você, ele entra em você, ele trabalha em você, mas primeiro você precisa deixar acontecer uma reforma dentro de você. Que reforma? Tira o coração de pedra, tira o coração que não aceita ser moldado, tira o coração que rejeita a palavra, tira o coração que aceita a idolatria, tira o coração que aceita a mentira, tira o coração que aceita a hipocrisia, tira o coração que aceita a inveja, tira o coração que aceita a ira e bota um coração que tem dentro dele o Espírito Santo. Se você nunca assistiu um transplante de coração, por favor, assista. É lindo de ver, apesar de ser complexo. Quando o doutor, no Brasil hoje existe pelo menos 8 pessoas que têm 2 corações. A medicina está tão avançada que o camarada, se mexesse no coração direito dele, esquerdo dele, ele morreria. Então a medicina foi lá e colocou um coração do lado esquerdo, com apoio de esqueci o nome do aparelho agora. O coração bate do lado esquerdo, então a pessoa tem o coração do lado direito e do lado esquerdo. Tem 8 pessoas mais ou menos no Brasil que já tem 2 corações. Mas, todavia, porém, Deus, Ele quer o seu único coração.
Mas pastor, por que Deus quer o coração? Exatamente porque o coração é um centro de capacidades, capacitações, que trabalha com a sua mente, lhe dando o entendimento das suas emoções. Quando o Espírito Santo trabalha no seu coração, ele trabalha na sua mente. Quando ele trabalha na sua mente, ele está trabalhando no seu coração. É conectado essa energia, onde a sua mente é transformada. Por isso que Paulo diz que aos irmãos, aos coríntios, que trabalhem. Para quê, Paulo? Para a renovação do vosso entendimento. Porque renovando o entendimento, renova o coração. Então há uma conexão entre o cérebro e o coração, entre o coração e o cérebro. É por isso que nossos avós, José Vagama, já dizia: cabeça que não pensa, corpo padece. Porque a conexão é real. Deus quer colocar o seu espírito no seu único coração. Só existe 8 pessoas, como eu falei, no Brasil, com 2 corações. Os 8 milhões, 215 milhões de pessoas que tem no Brasil, só 8 tem 2 corações. Os outros só tem 1. Aí Deus quer exatamente tomar o centro do seu corpo, que é o seu coração. É por isso que se o corpo não vive sem a cabeça, vive? Vive? O corpo vive sem a cabeça? Ou vocês acreditam em mula sem cabeça? Mas o corpo vive sem o coração? Vive? Não. É por isso que nos dois há uma conexão tão grande que o corpo não vive nem sem um, nem sem o outro. Mas pastor, o senhor está falando da cabeça ou do cérebro? É a mesma coisa. Se você tirar o cérebro de uma pessoa, ela está morta. Então, o Espírito quer trabalhar tomando o espaço no seu coração. E o Espírito ocupa todo o espaço, irmãos. Ocupa de um... como assim, pastor? Deixa eu entender. Entenda que o seu coração é como se fosse uma bola de sopro. Quando você enche a bola de sopro, ela incha e fica ali inchada. Ali, naquela bola de sopro, por dentro, tem espaço para alguma coisa? Claro que não, né? O ar ocupou todo o espaço. Se você tentar colocar outra coisa dentro daquela bola, ela murcha, ela morre, ela explode. Mesma coisa é o Espírito Santo. Ele quer ocupar o seu coração assim como o ar ocupa uma bola de sopro, de forma total, completa e moldável. É tão lindo ver o trabalhar do Espírito Santo, que nessa promessa ele diz: colocarei o meu Espírito para que sigam os meus mandamentos, ensinamentos. Ah, pastor, já sei, o senhor está falando de mandamentos? O senhor está falando dos mandamentos lá do Êxodo? Não estou falando hoje. Tem algumas coisas ali que não valem para nós hoje de forma específica. Porém, todavia, tem muita coisa ali que vale para nós, mas não estou falando dos mandamentos do Êxodo, que na verdade Deus deixou 10 e os judeus, escribas e fariseus acrescentaram mais 603 mandamentos. Então, percebam bem, eu estou falando dos mandamentos de Jesus. Qual foi o mandamento de Jesus? Glória a Deus. Aquele que estiver em mim e eu nele, este dá muito fruto. Jesus estava dizendo: eu quero ocupar o espaço dentro do seu coração. Qual os mandamentos de Jesus? João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. A casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Com os mandamentos de Jesus, eu poderia aqui dizer bem mais versículos, todavia eu não quero tomar tempo para isso, mas quero dizer, um dos mandamentos cruciais de Jesus é este: aquele que crê em mim, eu, o Pai e o Espírito, viemos para ele e faremos nele morada.
Onde Jesus mora, não tem espaço para outra coisa. Pastor, olha, eu aceitei Jesus, eu sou crente, mas eu não consigo deixar isso ou aquilo. Não se preocupe, deixe o Espírito Santo trabalhar. Jeremias 18 fala que o profeta desce à casa do oleiro e vê o oleiro trabalhar no vaso. E ele só saiu de lá depois que o vaso estava pronto. Você pode estar no processo de preparo, mas nunca chegaremos a nível de varão perfeito, como diz a palavra, nesta carne. Por quê? Porque nós somos falhos. Quem nunca mentiu? Quem nunca enganou? Quem nunca falhou? Todos nós somos nivelados por baixo. Por quê? Porque enquanto estivermos nesta carne, sempre estaremos no processo de melhora. Eu preciso ser melhor do que ontem. Hoje eu preciso ser melhor do que ontem. Amanhã eu preciso ser melhor do que hoje. Eu estava dizendo ontem que as gerações, elas eram feitas para isso. Os meus tataravós foram muito ignorantes. Bateram nos filhos com chicote de cavalo. Os meus avós foram menos ignorantes, mas ainda bateram nos filhos com o lápide do facão. Os meus pais foram um pouco menos ignorantes, mas ainda bateram nos filhos com tabica de goiabeira e tabica de norma. Mas pastor, é errado bater? Não, é errado espancar. Mas o processo foi ficando menos agressivo, porque as pessoas foram entendendo que espancar os filhos é coisa negativa, não traz aquele conserto. Não estou falando de dar uma palmada, chamar para uma conversa, puxar a orelha. Quando eu falo puxar a orelha, é olhar dentro do olho, é uma conversa entre pai e filho. Mas, meus amados irmãos, foi um processo, e hoje a coisa frouxou de um jeito que a sociedade futura está ameaçada. Mas eu quero lhe dizer que outrora os pais espancavam os filhos. Hoje é diferente. Hoje é diferente. A sociedade passou por um processo de mudança, mas isso requis tempo, requis um processo. Talvez você não vai mudar do dia para a noite, até porque todo processo de maturação, se for rápido, o fruto não está bom, mas o seu processo de melhora, ele é gradual, ele é anual, ele é semestral, vai acontecendo aos poucos, e você vai se tornando uma pessoa na moldura que Deus deseja, para que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e na sua mente. Quando o Espírito Santo trabalha na mente, aí você guarda os mandamentos de Jesus e habitarão em uma nova terra. Que nova terra é essa? Jesus já disse, eu repeti aqui, ele foi preparar lugar para mim e para você. Quem entrega a mente e o coração a Jesus, a mente e o coração, não tem programação perpétua nesta terra. Eu estava ouvindo uma entrevista e o rapaz dizia, eu queria ser imortal. Aí a pergunta foi, por que você queria ser imortal? Para viver eternamente e construir patrimônios, e construir riqueza, e construir tantos sonhos que eu tenho. Mas eu tenho tantos sonhos que eu acho que eu vivendo 100 anos, eu não consigo realizar metade. Eu queria ser imortal, dizia o rapaz. E a pessoa disse a ele, mas nós temos um período de passagem na terra. Na verdade, o ser humano, você vai concordar comigo, apesar de saber que vai morrer, ele nunca está preparado para morrer. Eu duvido alguém dizer, não, para mim, se eu for embora hoje, tá ótimo, está tranquilo. O ser humano não está preparado para morrer, ele não foi feito para morrer. O homem morre porque Adão pecou. O homem morre porque Adão pecou, mas o homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para ser imortal. Por isso que nós não somos preparados para a morte. Nós somos preparados para viver. Por que você não sabe o dia que vai morrer? Porque se você soubesse o dia que ia morrer, cada dia que você vivesse, que chegasse o dia da sua morte, você viveria cada dia mais triste. Mas, todavia, porém,
Nós, como cristãos, temos que viver sabendo e entendendo que nós não somos feitos para viver eternamente aqui. Por quê? Porque Jesus vai preparar uma casa para mim e para você. Aonde? Nos céus. Aonde? No lugar onde Ele está. Aonde? No lugar eterno. Aonde? Na habitação do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, no Salmo 89, versículo 34, ele diz: não quebrarei a minha aliança com vocês, não voltarei atrás das minhas palavras, o que prometi, farei. Viva em cima das promessas de Deus, debaixo das promessas de Deus, confiando nas promessas de Deus. Mas saiba, o seu plano de vida aqui, ele tem começo, meio e fim. A minha esposa deseja ser chamada por Jesus o mais rápido possível. Ela disse que não quer viver mais de 60 anos. Quer partir e me deixar vivo. E eu percebo e entendo. Na verdade, eu não tenho medo da morte, mas eu preferia ser arrebatado, meus irmãos. Eu preferiria ser arrebatado. Se Jesus quiser levar antes, ok. Mas eu preferiria ser arrebatado. Por quê? Porque o arrebatamento vai ser um abrir e piscar de olhos. E a morte, por mais rápido que ela seja, ela dura no mínimo 30 segundos. Tem gente que... Eu tive a infelicidade de ver uma cena terrível. Um caminhão passou por cima de um rapaz e triturou o corpo dele, espremeu assim. E ele conversava sabendo que ia morrer. Ele não conseguia ver como é que estava o corpo. Mas para quem passava na estrada e via, estava bonito de ver. A cabeça ficou conversando, viva, e o corpo esmagado. E naquela época eu não consegui chegar perto dele para falar de Jesus. Mas foi um processo de morte terrível. Todo processo de morte não é bom. Ah, pastor, a pessoa morreu e nem sentiu. Quem disse? Você pode levar uma pancada aqui. Se a cabeça não levar, você está sentindo. Você pode levar uma cacetada na cabeça, mas se não levar no corpo, você morre rápido. Mas sofre aí de 10 a 30 segundos. E é um sofrimento pesado. O infarto dura 10 segundos. Um infarto fulminante. De 3 a 10 segundos. E o arrebatamento? Um piscar de olho. Quanto tempo é um piscar de olho? 3 milésimos. Não dá tempo nem. Aí tem gente que diz: não tem nada não, minha mãe é crente. Quando Jesus vem aí buscar ela, eu seguro no pé dela e subo também. E dá tempo. E dá tempo. Dá tempo não, filho. 3 milésimos. Isso aqui, ó. 3 milésimos. Dá para sentir alguma coisa em 3 milésimos? Não. É? Agora, chegou onde eu desejaria chegar. Como eu ia começar a pregar agora. Para chegar a ser teletransportado em 3 milésimos, precisa de 2 coisas. Dar o coração para Jesus, para que ele faça a reforma, a troca. Colocar um coração de carne. E outra coisa, seguir os mandamentos de Jesus, fazer o que ele manda. O que é que ele manda? Se entregar a mim o seu coração. Eu lhe darei um novo espírito, um novo entendimento, um novo corpo, uma nova veste, uma nova vida, uma vida eterna. Agora eu preciso entregar. E entregar aqui é entregar sem querer de volta. Eu não posso entregar o meu coração a Jesus hoje à noite. E amanhã eu querer dividir o meu coração com os desejos da carne, como eu dividia há alguns anos atrás. Alguns anos atrás não, há muitos anos atrás. Eu dividia-me entre Jesus e a pornografia. Eita, meu Deus, hoje é quinta-feira, dia de tocar. Jesus, tem misericórdia de mim. Ia para o culto tocar. Quando era na segunda, estava caído no vício da pornografia. Aí uma hora estava com Jesus, outra hora na pornografia. Uma hora estava na pornografia, outra hora falava com Jesus. Ainda não era de Jesus.
Você só é de Jesus quando você se entrega por inteiro. Você só é de Jesus quando você não consegue se imaginar sem Ele. Quando eu fiz o acompanhamento de 79 relacionamentos em crise. 79. E a primeira característica que o casamento está em crise, para ser de forma básica e prática, para explicar aqui, a primeira característica, quando a gente está cuidando de um relacionamento em crise, é perguntar exatamente isso. Você consegue se imaginar sem ele, sem o seu esposo? Você consegue se imaginar sem a sua esposa? Se a resposta for demorada, se a pessoa disser, não, ou, sim, é sinal que a crise está maior do que você pensa. Com Jesus já é diferente. Quando você não consegue se imaginar sem Jesus, é sinal que o seu coração já está de carne. Quando você ainda consegue se imaginar, não, eu sou de Jesus, mas não acho nada demais fumar. Eu sou de Jesus, mas não acho nada demais me embriagar. Eu sou de Jesus, mas não acho nada demais enganar. Eu sou de Jesus, mas não acho nada demais furtar. Furtar o quê? A confiança. Sinal que você não é de Jesus ainda. O coração está sendo passado pelo processo. Quem já viu carne sendo moída sabe como é que é. A camarada bota numa máquina e espreme e ela sai picadinha. Enquanto ela não estiver 100% picada, ela não está moída. Entenda, o nosso coração passa pelo processo de transformação de pedra para carne. Interessante que, se você for imaginar um processo de uma pedra se tornando carne, é impossível. É tão impossível que Deus diz na sua palavra aqui em Ezequiel, que tira a pedra e bota de carne. Porque um coração de pedra jamais se transformará em um coração de carne. Pedra é pedra, carne é carne. Se o coração de pedra se transformasse em coração de carne, Jesus diria, eu vos transformarei o vosso coração de pedra em um coração de carne. Mas ele disse que tira. Então, permita que Jeová faça esse processo de arrancar a pedra e colocar carne. Por que carne, pastor? Porque carne é mais fácil de trabalhar. Por que carne, pastor? Porque carne é flexível. Por que carne, pastor? Porque carne é um material que Jeová gosta de trabalhar. É por isso que Paulo disse que através do conhecimento, quanto mais ele conhecia Jesus, mas ele mortificava a carne. Quanto mais você tem coração de carne, vai conhecendo Jesus, mais você vai entregando a carne para Jesus e você vai ganhando molduras no seu corpo eternal, celestial. Ou seja, quanto mais eu me sacrifico aqui para Jesus, mas eu vou ganhando estrutura para quando chegar o tempo de eu receber o meu novo corpo, um corpo transformado, um corpo regenerado, um corpo sem defeito, ele vai passar muito de quem eu fui aqui. Se eu fui um crente que entreguei a Deus meu coração por completo, lá receberei um corpo lindamente maravilhoso, incrível. Mas para passar por esse processo, eu preciso entregar o coração por completo. Ninguém manda no coração. Jesus quer mandar. Mas não é mandar de ordenar, é mandar de cuidar, é mandar de zelar, é mandar de ter um tratamento diferenciado. Entregue o seu coração para Ele. Entregue o seu entendimento para Ele. Entregue as suas vontades para Ele. Eu estava dizendo a uma pessoa essa semana, eu não vivo baseado nas minhas vontades. Não. Porque toda vez que eu fiz planos para fazer conforme eu pensava, algumas das vezes Deus olhar e disse, eu não quero assim, eu quero assim. Me programei para ir no aniversário certo dia. E quando chegou no sábado, perto das 19 horas, que eu me conduzi ao carro para ir para o aniversário, Jesus disse para mim, não vá. Aí eu disse para a pessoa, mandei uma mensagem, disse, olha, não vou para o aniversário. Por quê? Porque eu não faço a minha vontade. Eu não disse a ela que era
Jesus que disse a mim que ela não ia entender, ela não tinha estrutura de entender, mas eu disse, é porque eu não faço a minha vontade. Aí o diabo disse na minha orelha, diz rapaz, diz, porque senão ele vai pensar que tu é mandado da tua mulher e tua mulher não quer que tu vá, por isso que tu não vai. Isso eu não vou dizer, porque ele não vai entender. Eu não disse a pessoa que Jesus não mandou eu não ir. Eu disse que eu não sou dono das minhas vontades, por isso não ia. Entenda, porque na hora que eu estava querendo ir, estava até querendo ir, rapaz. O rapaz é churrasqueiro, faz um churrasco incrível, perfeito, maravilhoso. E eu estava pensando na comida, irmão Cícero. E na hora que eu ia entrar no carro, Jesus disse, não. Eu disse, tá bom, não vou. Não vou. Eu não vou dizer que eu estava pensando em ir para a festa por causa da festa, que não foi por causa dos que me convidaram, que não foi. Estou mentindo, eu estava pensando no churrasco. Então entenda bem, perceba bem. Certamente Jesus sabia que eu ia pecar comendo, ele disse, não vá não. Aí eu disse à pessoa, não vou não. Ela não entendeu nada. Mas quem vive na vontade de Deus não faz o que quer. Amanhã que está programado de sair de Arapiraca para Maceió por volta do meio-dia. Mas se 10 horas já vai disser, não vá, eu não vou. Mas tem um plano, tem uma consulta, tem isso para fazer, tem aquilo. Mas Jeová disse que eu não fosse, então eu não vou. Isso é um processo de trabalhar do Espírito Santo na transformação, ele fazer uma figura mais parecida com Cristo. Foi por isso que nas primeiros Coríntios, na carta aos 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo disse, sede meus imitadores. No texto mais perto do grego original, ele diz, sede meus imitadores, aí o português diz, porque eu sou de Cristo, mas não é exatamente isso. Paulo diz, sede meus imitadores, porque eu já pareço com Cristo. Parecer é igual você botar duas irmãs gêmeas. Pega um bebê, filha de uma irmã gêmea, duas irmãs gêmeas, uma engravida. Pega um bebê de 1 ano e bota, ou 2 anos mesmo, 2 anos, e bota ele perto de duas gêmeas. Se tiver vestido igual, se tiver com o mesmo calçado, ele não vai saber escolher qual das duas é a mãe dele, de parecidos que elas são. Você precisa ser tão parecido com Jesus que as pessoas confundem. Em Guiné-Bissau, um país da África, um pastor missionário evangelizou uma aldeia. E ele começou o trabalho e depois de 20 anos ele foi embora dali. E mandou um outro pastor amigo para aquele lugar. Ele foi embora porque estava muito doente, precisava de tratamento e onde ele estava não tinha tratamento. E ele mandou um pastor amigo para lá. E o pastor amigo aceitou o desafio e disse, tá bom meu amigo, já que você não está em condições de saúde para ficar aí, venha para cá que eu vou para ir para o teu lugar. E o pastor doente veio se tratar e o amigo dele foi cuidar do povo. E quando o pastor começou a pregar e falou que Jesus andava no meio dos humildes, que Jesus amava os mais simples, que Jesus orava, falava com o Pai e pessoas eram curadas, que Jesus andava no meio da multidão, aqueles africanos disseram, pastor, deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Pois não. Esse homem que o senhor está falando, que era simples, que curava, que era humilde, que era simpático, que era amável, o senhor está falando daquele pastor que saiu daqui, né? Não, eu estou falando de Jesus. Não, o senhor está falando do pastor que saiu daqui. Não, eu estou falando de Jesus. A gente está sem entender. Por quê? Porque exatamente o que o Senhor está dizendo, que esse Jesus aí faz, ele fazia. Da mesma forma que ele é parecido com o que o Senhor fala que esse Jesus praticava, ele praticava. Que esse Jesus tratava, ele tratava. Eu acho que o Senhor está falando do nosso pastor que foi embora. E a gente precisa ser parecido com Jesus assim. Mas primeiro, coração de carne tem que ser colocado. Mas primeiro, tem que ser tirado do coração de pedra. Mas primeiro, tem que se permitir. Um processo de permissão. Então permita isso. E receba de Deus um novo coração. Ah, pastor, mas eu sou crente já e não aconteceu as coisas do jeito que eu queria. Não é um piscar de olho. A gente não está falando de arrebatamento. É um processo.
mas estamos nos preparando para o processo do arrebatamento. Só dura 3 milésimos, mas é um processo. Bom, irmão Cícero, quando Jesus voltar, o senhor fica alegre? Eu vou alegre, não fico não. Não dá para ficar, dá para ir alegre. Eu vou alegre. Então, todos nós estamos nos preparando para quando Jesus vier, nós irmos. Então, entenda, toda a sua programação aqui é momentânea, passageira, não é fixa. Por quê? Porque a nossa vida fixa vai ser lá. Amém? Irmão Cícero, vem orar para a gente encerrar. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Mais uma vez, essa alegria com o Pai do Senhor. E oremos. Maravilhoso Deus e Pai, mais uma vez nessa noite nós te agradecemos por ter ouvido a tua palavra que saiu da boca do pastor, que o Senhor nos concedeu esta noite. O Senhor venha levar cada um em paz, ó Deus, e consola cada um que está necessitando. O Senhor venha também curar os que estão precisando de cura, que vem cuidar de cada um, Pai, da nação, dos brasileiros, todo esse povo que estão sofrendo por aí, ó Deus amado. O Senhor venha cada vez mais nos dar entendimento da tua palavra, como o Senhor está dando cada vez mais. Vai ficando com cada um em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Espírito Santo seja com você, com a sua casa e com a sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você diz? Amém.